Vamos dar início a mais um podcast Café com Letras. Hoje, trazendo aqui no nosso estúdio o professor, escritor e também fomentador cultural, Alceu Amaral. É uma satisfação receber esse nobre professor aqui no nosso estúdio e dizer que com isso nós deixaremos o nosso programa mais belo, mais bonito, mais saudável e levando conhecimento para as pessoas aqui do nosso estado. Obrigado a todos, obrigado ao Café com Letras, obrigado Itacir, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de divulgar a minha arte, divulgar a literatura, divulgar as letras, que é sempre muito bom, principalmente num Brasil que precisa tanto de arte e cultura. O professor Alceu Amaral está há mais de 20 anos trabalhando nessa área. Como é que é? Conta um pouco dessa história para nós, professor. Bom, a história é longa, né? E que bom que nós estamos aqui, né, nesse espaço que o podcast veio trazer um pouco dessa vertente do rádio, né? Só que moderno. E a gente pode, muitas vezes, ter uma abrangência maior e uma profundidade maior nas conversas, no diálogo, né? Então, a minha história, ela começa, na verdade, no ensino médio. Né? No ensino médio, eu acho que até mesmo antes, né, na infância, né, com o pai e com a mãe, que me proporcionaram a leitura. Proporcionaram primeiramente gibis, né? Sim. Gibis. A época, né? Sim, comecei com gibis de super-heróis. Exato. E super-heróis, né? Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, né? E toda essa gama, assim, de super-heróis. E eu me lembro bem, meu pai era camelô, no centro de Pelotas, eu sou natural de Pelotas, tá? Tenho 47 anos e meu pai era camelô. E o camelô em Pelotas, ele ficava na rua, né? Ficava na rua, na calçada, no fio da calçada, e a banca ali. Onde está o carro é o camelô. Sim. E aquele espaço ali, né? Não era bem organizado, vamos dizer assim, como é hoje, que hoje tem um camelódromo, como tem aqui em Porto Alegre. Até por sinal, o camelódromo de Pelotas saiu antes do que de Porto Alegre. E aí o fato curioso que me traz essa reminiscência infantil é justamente que um dos pontos que meu pai ficava era de frente a uma banca de jornais. Oh, interessante. E aí é o seguinte, eu estudava de manhã e à tarde ia ajudar ele. Então aquele interim, sim, eu pedia pro livreiro ali, pro dono da banca, me emprestar um gibi. Eu ficava lendo aquele gibi. Eu devorava o gibi naquela tarde, 1, 2, 3. Claro. E outras coisas mais, assim, mas mais era gibi mesmo. Sim. E ficava ali, atendia ali, ajudava ali meu pai ia no banheiro, e alguma coisa, atendia o público. Isso aqui é 5 pila, isso aqui era 5 cruzeiro na época. Sim. 47, né? Claro. Aí passou Cruzados Novos, essas coisas todas, eu passei por isso. E fui acumulando, né? Não digo acumulando, mas colecionando gibi. Então eu tinha muito gibi, caixas de gibi. Tinha um comércio, né, de gibi usado, então eu pegava a minha mesadinha, o dinheirinho e várias histórias, né? E calhamaço às vezes, né? Então essas histórias que o Hollywood conta hoje, Itacir, desculpa, eu já li. É verdade. Essas que estão hoje nos blockbusters de Hollywood, é verdade. Eu já li, claro. Sabe? Então, adaptações que estão sendo feitas agora, eu já vi em loco original, em época. Sim. Claro que em época tem um dado, né? Porque é interessante que naquela época, ali, anos 80, tinha um atraso, né? Tinha um delay. Então, as histórias chegavam lançadas 5, às vezes 10 anos depois. Era lançado lá nos Estados Unidos. Sim, até chegar aqui demorar. Até chegar aqui. Como tudo e até hoje, né? Tu sabe que é mais demorado. Claro, hoje com a tecnologia que está aí, tudo é mais rápido, né? Tem uma certa velocidade. Assim, mais instantânea realmente. Claro. E cabe discutir se é boa ou ruim. Também. Mas isso fica para outro momento. Veja, então logo depois, os meus pais me deram a famosa coleção Vagalume. Olha aí. Xisto no Espaço, Rápido do Menino Dourado, dentre os outros agora que eu não vou me lembrar. E o Besouro, aquele do Besouro. Né? Então a série, o Vagalume, me marcou, porque ela já era diferente. Ela era no formato livro, né? Sim. E tinha alguns desenhos. Mas ele já tinha uma narrativa
sólida. Essa diegese já era mais sólida, já tinha uma construção melhor, não tinha o quadrinho, a onomatopeia. Claro. E aí a coisa já ficou um pouco, né, diferenciada. E aí tomei o gosto e foi. Aí a adolescência já foi para outros lados, pro lado do mistério, um pouco daquela coisa assim. Eu me lembro que claramente, na adolescência, o que marcou foi o Paulo Coelho. Sim. E a questão da descoberta, de querer se descobrir, que o Paulo Coelho tinha aquela descoberta ali nos anos 90, né, do misticismo, do autoconhecimento. Essa bandeira literária que ele trouxe, ela calou forte no meu coração. Então, aquele jovem assim... Pegou bem no momento, no tempo que ele levantou essa tese. Justamente, né? A Híbrida, o Diário de um Mago, sentei à margem do Rio Piedras e chorei, todos. Só que aí o que acontece? É uma coisa interna, é uma coisa do ser humano, e o ser humano que eu estou falando, eu. Sim. No ensino médio, eu virei rato de biblioteca. E aí, se tu fores hoje na biblioteca da minha escola, lá na cidade de Pelotas, no bairro Areal, provavelmente vai ter o meu nome ali nas fichinhas atrás. Olha aí. Olha, Taci, no ensino médio, eu li grandes clássicos. Eu me lembro claramente do Kafka. O Kafka me marcou demais. Interessante. Né, da Barata. E aquilo... Porque eu lia e ficava pensando, sabe, aquela reminiscência, pensando. Sim. Tá, mas qual é a questão da barata? Por que da barata? O que tem a ver? Né? Então aquilo fez um jovem ao seu pensar. Isso é muito saudável, isso é muito bom. Claro. E depois eu também tomei muito gosto também por esse lado da poesia mais romântica e gótica, o goticismo, né? Essa coisa mais obscura, esse ultra-romantismo, já ligado ali nos anos 90 com aquela coisa do neogótico, né? Porque nós tivemos uma ligação do gótico anos 80, sim, que eu peguei um pouquinho, e depois dos anos 90 eles voltaram, né? Já com uma coisa mais ligada ao heavy metal, que eu sou roqueiro. Roqueiro também, olha aí. Ó, tem mais essa aí. Que bom, né? Mas é isso aí, cara. Muito bom. E muitas vezes, olha só, né, como as coisas vão se interligando num universo, uma gama universal dentro da leitura, que é justamente traduzir as letras. Então eu ia na banca do jornal e comprava as letras traduzidas e tentava acompanhar. E o que eu não tinha acesso, porque era assim, numa banca, pegava a letra, pegava o disco, pegava o CD, o disco, né? E tentava com um dicionário tentar traduzir. Então, veja o universo da leitura dentro daquela pessoa, do Alceu. E depois teve também algumas coisas que me marcaram muito, foram as biografias. Eu li a biografia do Freud na adolescência. Eu li a biografia do Barão de Mauá, do Rui Castro. Estrela Solitária, na adolescência. A Estrela Solitária do Garrincha. Mas aí, assim, acho que nós temos encruzilhadas. A vida é feita de encruzilhadas. Sim, tem que tomar uma decisão. Uma hora tu vai tomar uma decisão. Vai ter que tomar. Mas existe também aquela encruzilhada que ela é involuntária. Que ela chega através de ti naquele momento, em dado momento que tu não escolhe. Ela te encontra. Ela vem ao teu encontro. E eu tinha um amigo, certo? Tinha não, eu tenho. E eu, na região onde eu morava, uma região pobre, e onde ele morava mais pobre ainda, e nesse meio caminho tinha um lixão. E aí tinha uns livros ali, naquele lixão jogado, certo? E um deles era um livro didático, Faraco e Moura, não tem como esquecer. Ele era verde. Aí eu peguei aquele livro, né? Língua e Literatura. Literatura eu gosto de ler. E aí eu olhei, e no final do livro, simbolismo. Cruz e Souza, um negro. Olha aí. Bigode, bem trajado. E aquilo me marcou bastante. Eu pensei, aqui no meu interior, se ele pode estar no livro, eu também. Tu entendes a ignição feita dentro de um coração de um menino de seus 19, 18, acho que até menos,
Então, essa ignição, ela ficou ali, aquela chama, ela ficou, e ela só foi realmente virar uma grande fagulha. Agora estamos falando de fagulha de fogo, né? Sim. É interessante por causa do frio, né? Mas Claro. ela só foi realmente sair depois, em 2000 e 2007, se não me engano, que é no Eclipse Elipses, o meu primeiro livro, que é um livro de poesia. Até então, esse jovem Alceu, ele escrevia poesia, com o sonho de ter, eu acho que, veja, somente os vocacionados e bem decididos ao universo da poesia e da lírica, eles vão ter aquele sonho de escrever poesia. Eu penso, no meu âmago, que eu sempre quis escrever uma história longa. E não é fácil. Eu estou em processo. Sim. Eu estou com 2 ideias. Essas 2 ideias estão caminhando. E aí eu tentei, não, se é tão difícil que eu tentei várias vezes, coisas não tiveram sentido, vamos dizer assim, né? E eu acabei me esquecendo. E eu tentei, não, mas espera aí um pouquinho, vou tentar fazer uma coisa menor, um passo de cada vez. E aí eu fui pro conto. E saiu o Eclipse Elipse, que é este aqui. Albergue dos Albergue dos Ventos, tá? Que eu estou aqui presenteando o Café com Letras, né? Neste momento, vamos fazer já, neste momento, né? Este momento. Obrigado. O Café com Letras, depois a gente pode fazer, né? Vamos fazer uma entrega. Isso. Mas ele é um livro lançado agora, no ano de 2024, no qual eu tive o prazer de lançar na 50ª Feira do Livro de Pelotas. Foi bastante interessante. Que teve o patrono até o pai do governador, né? E na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. É um livro da editora Sulina. Ah, tu estava na última feira aqui, Sim, eu estava. Eu também lancei um livro, isso aqui foi lançado lá. Foi lançado lá, talvez não estava no mesmo dia. Sim, claro, a gente não se conhecia e tal, né? E, bom, ele é um livro da editora Sulina, do Luiz Gomes, da Sulina. Sou conterrâneo, vamos dizer assim, na mesma editora do Jeremia Machado, dentre outros tantos valores. É um livro de contos, mini-contos, ou seja, muito moderno, porque o mini-conto é a vertente mais moderna da literatura. O microconto, o mini-conto, ele é a vertente mais contemporânea da literatura, certo? Não é difícil é difícil tu condensar num conto ou num mini-conto uma história, né? Como é que tu vê isso aí? Um mini-conto, eu não teria condições de fazer um mini-conto assim, sabe? Acho difícil. Ele tem que gostar, tu já tem que ter uma predisposição de fazer esse tipo de caso de uma poesia, de um conto, mas esse conto pequeno conto, esse aí eu sempre tive curiosidade de como fazer, tá entendendo? Porque tu tem que ser rápido, contar a história, início, meio e fim, né? Numa questão de poucas páginas, né? Eu já estou de escrever mais. Veja, anonimato urbano. O flagelo da cidade é o cutelo dos nomes. Falei. Veja, o grande lance é tu deixar essa completude da forma para o leitor. A completude da forma, do formato de início, de meio, de clímax, esses elementos narrativos tradicionais, quem tem que fazer é o leitor. Porque, veja bem, anonimato. O que é um anonimato? Não ter o nome. Então, o cutelo corta. Então, corta o indivíduo. Corta os nomes das pessoas. Porque se tu fores agora aqui na Andradas, na Rua da Praia, quem é quem? Somos todos seres, números que estão ali passando e ninguém sabe o nome. Então, é um reflexo que tem que ser feito pelo leitor. Então, esse mini-conto está eu entendi. ali. Eu entendi. Tu faz um efeito com a palavra. E o restante, o leitor. O leitor, tá. Agora, veja, caso de família. Morreu pela cinta e a fivela, só porque era a mais bela da favela. Então, veja, morreu pela cinta e a fivela. Cinta e fivela. No sentido de apanharam com a fivela e a cinta. Apanhou. Então, esta mulher, é um feminicídio. Em 2 linhas.
É um tema pesado. Sim, claro que é. Mas veja... Se tu aprofundar a coisa, tu sente a peso, né, das palavras, Exatamente. claro. Então, esse é a parte do livro dos minicontos. É extraordinário, veja. Eu estou aqui contigo no Café com Letras e é a primeira vez que eu começo pela parte mais leve. Sim. Que é os minicontos. Os minicontos são leves, porque eu sempre começo com a primeira parte. Assim, o que acontece? Por que Albergue dos Ventos? Então, o Albergue dos Ventos é onde os ventos estão albergados. Mas quem são os ventos? Os ventos somos todos nós. Os ventos somos todos seres humanos. Alguns são brisas, outros são tempestades. Cada um de nós é um vento. E dentro do livro há esses indivíduos. Né? Dentro desse eu lírico, vamos dizer assim, eu quis montar esses seres humanos. Então tu entra pela porta aqui do podcast, entra uma ventania, alguém... Casa cheia, como se diz, né? Sim. Aquela coisa latina, quente, caliente. Pode ter uma pessoa também que seja uma brisa, uma coisa um pouco mais europeia, um pouco mais, né, na sua, recatado. Olá, boa tarde, tudo bem? Sim. Uma brisa. Sim. Não é melhor e nem pior, é diferente. É diferente. Então, o que acontece? Os capítulos são ventos. Então, nós temos os ventos anônimos, nós temos as tempestades e as brisas. O primeiro capítulo, justamente, são ventos revoltosos. Estou lendo aqui. Os ventos revoltosos, ele vai falar sobre negritude. Ele vai falar sobre a questão dos reflexos deste Brasil pós-colonial, mas ainda com seus resquícios de colonialidade, Sim. em que se busca essa equidade, não igualdade. Eu bato muito isso, principalmente com os alunos, eles não têm que buscar essa igualdade. A igualdade nem sempre é justa, ela tem que buscar a equidade, todos partirem do mesmo patamar. Sim. Então, esse é a minha vontade quando escrevi essas ficções. Essas ficções, elas têm muito de mim, mas têm de amigos. Amigos que me contaram histórias. A minha ancestralidade, né? Histórias da minha mãe, dos meus avós, histórias que eu criei baseado na realidade, mas que tem muita ficção. Por exemplo, o primeiro conto, do qual, até por sinal, eu fui premiado com o autor presente do IEL, através do Instituto Quindim, e eu tive a oportunidade de estar em 2 escolas na cidade de Pelotas. O IEL é o Instituto Estadual do Livro. Exatamente. Ai, desculpe. Que legal. Bom, IEL, todo mundo conhece o IEL, né? Mas, né? É o jargão, né? Não. Mas é importante que o pessoal saiba o que é. Às vezes, Justamente, né? Bom, uma grande diferença, né? O cara Exato. É agraciado com alguma coisa do IEL, é um trabalho que fez. Certo. E aí eu conto a história do primeiro conto, que é pitoresco. Ele é a história de um tijolo. É simples, é um tijolo de sangue. Mas por que tijolo de sangue? Ele conta a história desse tijolo do barro ao seu transporte num possível Rio Grande do Sul colonial. Sim. Rio Grande do Sul na época do Brasil colônia. Nota-se que ele está formando uma caminhada até chegar em Pelotas. E de lá ele descobre os negros. Essa trajetória desse tijolo como eu lírico, como personagem, na verdade, não é um lírico, mas um personagem, ele vai ter um clímax no momento que ele vê um negro ali sofrendo mais do que ele, o tijolo. E aí depois ele se pergunta, mas essas pessoas estão sofrendo mais do que eu. E ele forma os casarões de Pelotas. Ele forma os casarões. Ele está lá como casarões. Eles são casarões. Né? E ele está, hoje, representando justamente a opulência de toda aquela região. Claro. A opulência que vem do charque. Fala da pelota, que a origem de Pelotas vem da pelota. Não sei se tu sabes. Para as pessoas saberem. Sim. Na verdade, a pelota era uma embarcação de couro, onde um escravo levava nas costas
o estancieiro, o senhor, a senhora do charque, ou qualquer pessoa, e atravessava de uma margem à outra. Ela feita de couro ou assemelhado, e chamava-se pelota. Quem pensa que Pelotas, o nome Pelotas vem de bola, não. É aquela embarcação rústica feita. Então, é uma das histórias. Tem histórias de marginalidade, também marginalização. Tem uma história bastante que foi bastante dolorida para mim escrever, que é a história de um pai que vai buscar o filho numa situação de tráfico. É complicado aí, até para escrever, né? E aí depois eu fiz o outro. Sim. Rapaz num lugar terrível quando o pai chega. Então eu fiz as duas visões, entende? Sim. Eu falo pouco até desses contos. São dois contos gêmeos. Na verdade, ele é o pai buscando, ele vai pedir bênção do traficante daquela região. Sim, para poder entrar para poder entrar e buscar o filho que já estava... E aí vai até o local, né? Com todos os medos, com todas tudo que vocês imaginam, né? Eu tentei porque na região onde eu morava tinha próximo, né? Era bem próximo, assim, essa realidade. Então, essa descrição de cenários, essa descrição desse choque, desse senhor, é um senhor, dá para ver que é um senhor, que vai buscar o filho. E o outro conto, que é gêmeo, que é ele, o rapaz, naquele transtorno, naquela situação, no casebre, né, usando, vamos dizer assim, né? Sim. E aí, de repente, o pai chega. E aí, esse é um conto, né? Existe um outro conto também desse evento revoltosos, que é a história que eu adaptei de um amigo, que ele serviu o exército, teve contato com o cavalo, essa coisa um pouco mais gaúcha. Sim. E logo, agora já tá frio. Agora tá frio. E aí ele passa por uma situação de desemprego e ele pega um serviço numa expofeira, alguma coisa assim, num restaurante. Nesse restaurante, o assador não vem e ele tem essa oportunidade. Nota-se que ao final, no último dia dessa feira, tá? Chega um senhor e toma conta do ambiente desse restaurante. Sim. E o dono do restaurante, o Urbano, que é o personagem, o dono, tá? Ele pede, olha, senhores, eu vou fechar o restaurante e vou servi-los aqui. Eu preciso dispensar os garçons e o pessoal todo aqui, vou ficar servindo os senhores. Nota-se que é um personagem que está ali, que chegou, que é um personagem de poder aquisitivo muito forte. Sim. E uma imposição colonial, vamos dizer assim, né? E aí aquela célebre frase que ele dá, que é um choque, assim, que é o clímax desse conto, que é: tchê, eu domo cavalo, não vou domar essa negrada. E aí o personagem do conto se revolta. E aí o resto vocês vão ver. Tem que deixar um pouco pro certo. Leitor então, aí. Exato, né? Então, assim. Que bom, hein, cara? Interessante. Então, esses contos são assim, certo? Ele tem essa temática, eles são uma ficção. Sim. Os outros contos, que é o que nós começamos, né? Que são contos mais leves, para dar uma quebrada, né? São assuntos que são pertinentes à nossa sociedade, que precisam ser falados, que precisam ser deslumbrados, que precisam ser debatidos. Mas também há um amor. Há contos de amor, há contos sobre a cidade. Então é um livro bastante variado. Tem um conto sobre um pai e um filho. Então veja, é um livro bastante variado. É um livro que eu tenho certeza que a pessoa, nem só por ser meu, mas as pessoas que leram, disseram, comentaram. Eu uso muito a rede social, né? E as pessoas, poxa, o seu, que livro interessante, eu gostei daquela história, gostei. O último foi um aluno meu, né, que ele leu, fez um depoimento numa rede social e falou, e aquela descrição dele falando, tu vê que ele leu, que ele deglutiu, que ele vivenciou e que ele pensou.
sabe? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, a literatura, o poder da arte, dele pegar um papel aglutinado e sair dali espremer vida. E ele entender essa vida e refletir sobre essa vida. A vida dele e a vida de quem escreveu. Isso é maravilhoso, isso é a arte, isso é a literatura. Então, para responder a tua pergunta, tá aí essa caminhada. Até culminar com este livro, que eu fui agraciado com a Lei Paulo Gustavo, e lá na minha cidade, Camaquã, que eu sou natural de Pelotas, mas moro em Camaquã, ela dista 120 quilômetros daqui de Porto Alegre. Sim. Eu estou sempre aqui, né? Claro. Com a minha família. Um abraço para o meu filho, ele gosta, meu filho tem 9 anos, ele sempre gosta, Sebastião. Então agora eu ia fazer uma pergunta. Quem é o Sebastião, né? Porque esse livro foi dedicado para o Sebastião. Então eu estava na dúvida, eu estava marcando aqui para fazer essa pergunta. Então, que bacana. Vou explicar. O Sebastião é meu filho, eu e a esposa, a Janice, minha companheira de tudo, não é só de tudo, vida, tudo, companheira. Nós sempre pensamos em um nome diferenciado. Nós não queríamos, com todo respeito, né? Não queríamos um nome comum, nós queríamos uma coisa marcante. E interessante que, né, como eu te falei, eu sou roqueiro, né? E nos namoros eu não tinha muita música mais calminha, assim, né? Tudo mais. E aí tinha um DVD lá do Nando Reis, né, do artista Nando Reis, e aí eu colocava até riscar o DVD. E tinha uma música chamada O Mundo é Bom, Sebastião. O Mundo é Bom, Sebastião. E na lista de nomes que nós estávamos pensando, né, em colocar, ficou o Sebastião. Ele nasceu aqui na PUC, Porto Alegre. Ele é porto-alegrense, vamos dizer assim. E esse livro é dedicado a ele. Mas também é dedicado também a muitas vozes, né? Essas vozes, né, da cidade, a voz urbana, a voz da ancestralidade também. Mas são muitas vozes, são muitos ventos. Só que, pois não. Eu gostei aqui do trago. Trago. Ventos anônimos aqui, né? Isso. Dentre pago ou afago que trago, mas sem gelo. Isso. A profundidade disso, né? Justamente. O cara parar para pensar é profundo. Acho que poderia dar uma palhinha aí para o nosso pessoal, né? O que tu quer dizer com tudo isso? Que é tão pouco, mas é tão profundo, porque poucas palavras, mas com uma profundidade de entendimento aqui que faz É aquele afago que não foi verdadeiro. Aquele afago que não veio com gelo. Às vezes a bebida precisa ser diluída, não é mesmo? Ela precisa do... ela tá quente, não tá legal. É um afago que não foi verdadeiro. É isso que eu quis dizer. Muito, muito legal, cara. Interessante, né? Porque o que o autor quer dizer, muitas vezes não é aquilo que a pessoa... E aí que está a grande riqueza. Exatamente. Aí que tá a grande riqueza de interpretação. Excelente, excelente. Mas temos mais livros aqui, tem o Eclipse Bom, Elipses. O Eclipse Elipses também foi contemplado na LIC, num pacote da LIC, né, lá na cidade de Camaquã, já no ano de 2007. E ele é um livro de poesia. Sim. Só que ele é interessante por quê? Porque ele é composto de outros jovens autores da cidade. Ele é uma espécie de antologia. Sim. Então tem o Anderson Borba, o Leandro Martins e o Carlos, tá? Carlos Souza. E eu participei, né? E aqui é interessante, porque na época eu tinha cabelo comprido. Vai ser difícil de ver, né? Mas é difícil. Mas veja que eu estava com cabelo comprido, na época, sobretudo. Difícil. A câmera não vai pegar, mas tudo bem. Então, assim, é um livro de poesia bem mais, assim, vamos dizer, pro lado do ultrarromantismo, lado romântico, já é uma coisa um pouco mais também abstrata. Não, eu não escrevo mais assim. Não escreveria mais poesia, faz tempo que eu não escrevo poesia. Sim. Eu tenho voltado todo o meu fazer, né, literário justamente para a narrativa longa.
Então, todas as minhas forças e o tempo também, né? Então, assim, porque, Claro. veja, a gente trabalha, né? Sim, você imagina. Quem é que vive de literatura hoje? Pouquíssimas pessoas, muito né? pouco, O próprio Paulo Coelho, como a gente já falou, o Itamar Vieira Júnior, sim, a Conceição Evaristo, sei lá, outras pessoas, mas são muito poucos. muito pouco. Né? Gostaria eu viver de literatura, Claro, né? Mas claro. não. Então, eu preciso trabalhar, eu dou aula particular, dou aula na rede estadual. E o tempo que me sobra, realmente, às vezes pela manhã, à noite, na madrugada, a ideia vem. Vem, tem que colocar no Me papel. coloca no papel. Isso aí. E eu gostaria de ler um dos poemas aqui que eu considero que é bastante emblemático daquela época que eu fui feliz em escrever. Por favor. Se levantarem todos os muros impávidos, ressonantes, reverberantes, ditadores, ficarei eu e minha flor, à mercê da escuridão. Cobrirão o céu, mas não as estrelas. Olha aí, cara. Então, já era uma poesia um pouco mais infantil, mais juvenil, vamos dizer assim, Sim. mas é meu. É claro. A capa foi idealizada por mim, né? A Sim. capa foi O que quis representar nessa capa? justamente essas elipses, aquilo que não está escrito, que fica subentendido, e a eclipse, que é justamente a questão do velho e o novo. Né? Nós temos as folhas ali, Sim, dá para ver, que são folhas secas e do outro lado folhas novas. novas. Com vida ainda. Né? Isso, então foi um livro que ele surgiu assim, a várias mãos. Tá Mas aí. é interessante, porque não sei quem é que coordenou esse projeto, mas é muito interessante porque tu traz outras pessoas a participar. Tu motiva outras pessoas a também serem escritores, né? Mesmo com poesia, com contos, né? Colocar num volume só várias pessoas, né? O grande lance é que eu fazia, junto com os amigos, o famoso fanzine. O fanzine, ele tem uma... Vamos contextualizar. Ele começou na poesia marginal... Dá uma olhar aqui. Ele começou na poesia marginal dos anos 70. Então, com aquela... É uma ramificação do modernismo nacional. Sim. E que era fazer por você mesmo. Ele tem ligação muito com a música, né? Com aquela coisa punk, de fazer você mesmo. E aí eu escrevia. E aí os meus amigos também começaram a escrever junto comigo. E aí a gente distribuía isso nos bares, na noite, para os apaixonados, para as pessoas perdidos. E nós colocávamos a nossa ideia. Claro. E isso chamou a atenção, né, da secretária de Cultura da época. E ela nos propôs fazer um livro assim. E aqui eu tenho um, Concreto Armado. Concreto Armado. Nunca amado. Então, surgiu assim. Eu não sabia como fazer um livro, eu fiz eu mesmo. Sim. E aí me surgiu essa oportunidade e eu fiz. E ele está aqui, ele está esgotado, viu? Não, esse não tem. Infelizmente, na época, não tinha a parte da Biblioteca Nacional, né? Sim, ele sim. não está registrado. Eu deveria fazer uma outra tiragem, né? Mas aí já é um outro projeto, quem sabe, para frente. Sim, claro. Tá. Mas me diga uma coisa, antes de nós falarmos desse aqui, tem algum projeto já para a Feira do Livro de Porto Alegre esse ano? Não, eu penso em alguma oficina. Contação de história, alguma coisa assim. Ah, muito interessante também. Outro livro ainda não tenho, ainda não há essa capacidade. Para a Feira do Livro de Pelotas eu já me inscrevi, já abriram as inscrições. Eu já me inscrevi para contação de histórias, onde eu vou contar justamente a história do tijolo. Sim. Porque a Feira do Livro de Pelotas ela é no Centro Histórico. Então não tem tudo a ver. Claro. E veja, é tudo uma organização, né? É tudo uma organização, tu precisa te organizar, tu precisa criar, mas tu precisaria também, né? É interessante as pessoas saberem que o artista ele precisa de uma outra pessoa para fazer essa administração, essa agenda. Sim. Hoje em dia as redes sociais. Quem faz as minhas redes sociais sou eu mesmo. Vou lá e boto num software e eu monto. Então, assim, eu tinha, vamos dizer que eu tenho um canal no YouTube. Sim. Ele voltado para a educação. Claro. Ele tá lá, só que eu não consigo, não dá. Olha a estrutura belíssima de vocês, olha aqui, essa riqueza aqui que vocês têm proporcionando para nós, escritores.
Não é assim. Não, Nós estávamos aqui, para quem não sabe, o nosso telespectador, vamos dizer assim, o espectador hoje em dia não dá mais tele, né? O espectador, para vocês entenderem, nós estávamos conversando nos bastidores aqui, da questão da luz, da questão da estrutura, da fiação. Não é assim. Aí eu vou te pegar o celular e vou gravar e vou bombar. Bombar. Não vai, não é assim. É um investimento que é feito. É investimento de tempo, é investimento de estrutura, de equipamento, de pessoa. Eu me lembro justamente uma vez que eu fiz um vídeo contando uma história de sala de aula. E aí eu errei várias vezes. E o sol estava chegando. E o sol ia dar na minha cara. Não ia ficar. Ia dar no meu rosto. E eu errava. O cachorro latia, caiu o celular. Nossa. E aquilo foi minutos. E chegou o sol. E eu parei. Ou seja, eu perdi ali 40 minutos. Né? Então, para as pessoas saberem, né, a estrutura que é... É importante que saibam mesmo. Né? Isso é... Mas aqui eu estou lendo Rancho do Corvo. É uma revista em quadrinhos. Legal. Mas que material bonito, né? Olha aí, de primeira, né? Bom, esse material é o seguinte... Vários autores aqui, são vários autores. Eu fui convidado pelo meu amigo de longa data, o Sandro Andrade, para fazer o prefácio dessa revista em quadrinhos. É uma revista em quadrinhos que ela é uma remontagem, uma paródia, vamos dizer assim. Na minha, né? Isso. É uma paródia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, só que cyberpunk, no futuro, futurista. E eu fiz o prefácio. Então foi um convite especial que eu fiquei muito feliz em fazer. E ela está aí. É o prefácio. Que é o prefácio de Alceu Amaral. Então é uma adaptação feita do universo do Monteiro Lobato, só que questionando as suas ideias. Porque eu não sei se tu sabes, o Monteiro Lobato tinha ideias eugenistas, vamos dizer assim. Sim. Para quem não sabe, o eugenismo ele parte do pressuposto da raça ariana ser a dominante. Isso. E ele tenta, isso coisas de faculdade, né? O pessoal não sabia. A organização não sabia. Ele vai aos Estados Unidos e tenta lançar um livro lá. E os direitos civis já estavam na efervescência dos primeiros passos, vamos dizer assim, e ele não consegue. Esse livro dele, realmente ele bate nessa tecla, né? E é muito, muito chato, não é legal. Mas se questiona justamente depois, com os anos, as pesquisas acadêmicas foram mostrar que ele tinha, nas entrelinhas, essas ideias. E isso é muito chato. Sim, sim. Então, os nossos amigos, o Sandro e a... São quantos aqui? Deixa eu ver. São vários, né? Dois aí são meus amigos pessoais. Né? Cris Camargo. A Cris Camargo quem organizou. A organizadora. Fabrício Lima. O Fabrício Lima é meu amigo. Teu amigo. Gustavo Nascimento. Não, aí é o Sandro Haddad depois. Só. Jean Segovia. Marcel Bartolo. Regis Rocha. Sandro Andrade e Tom Dutra. Exato. O Sandro Andrade é um grande ilustrador, né, de Pelotas, e ele que me convidou para fazer justamente esse prefácio. E tá aí essa minha produção, né? E de futuro, eu estou com duas ideias. Sim. Uma tem um bloqueio criativo, justamente, que é a história de um recenseador do IBGE, que ele vem do norte do país e vem para o sul. E ele tem que fazer uma espécie de recenseamento de um quilombo. E esse recenseamento, ele vai ter contato com a sua ancestralidade. Nesse recenseamento que ele vai fazer, ele vai in loco, dentro daquele quilombo, no interior do Rio Grande do Sul, e ele vai ter esse contato com a ancestralidade dele, que está inata, que está dentro, que está presa, cerceada pelo mundão. Ele também vai ter um contato também com questões de latifúndio, de interesses de terra e um amor. Acho que tem que ter um amor, né? O amor faz parte. Mas né? Deu um pequeno bloqueio. Claro. Mas eu vou chegar lá. Certo. E eu também estou trabalhando numa que é uma espécie de um diário de um cobrador de ônibus.
Pô, mas, pô, Itacir, pô, Alceu, tu vai me perguntar, cobrador, mas o quê? Vou te fazer a pergunta. Quanta vida tem numa lotação? Quantos sonhos, quantas desilusões, quantos sobe e amores, desce do sobe e ônibus desce, ali. idas e vindas. Desenvolve ali sentado, olhando para o cobrador, às vezes. É verdade. Entende? Então, são ideias que estão aí, são ideias que estão nascendo, que estão fluindo, que são os próximos passos. Mas ainda estou trabalhando bastante no Albergue dos Ventos. Estou trabalhando bastante, não só no ambiente literário, não só com os parceiros de literatura, mas também com os alunos, né, que é a juventude, que é a vontade que nós temos que ter e entender que a humanidade está passando por um momento de transição muito drástico, que está aí a inteligência artificial e até que ponto ela vai realmente nos ajudar ou nos prejudicar. É interessante saber que a cognição humana ela está em xeque. Porque o desafio de fazer, de se problematizar, de chegar a uma conclusão com as suas mãos, com a sua vontade, ela está em xeque. Sim. Porque a inteligência artificial vai fazer tudo para ti. E onde está o desafio? Onde está o desafio de conseguir chegar na resposta? É chato chegar a uma resposta no instante, como dizia. Sim. Então, e a leitura, ela tem esse processo. A imaginação proposta dentro das linhas e das entrelinhas faz com que a mente desenvolva conexões sinápticas que vão fazer a riqueza do ser humano, que é o diferencial dentre todos esses reinos animais. Nós somos assim. Então, há uma digressão nesse momento que eu noto em sala de aula. É notável. É notável. Veja, tu continuas... tu tá ali, tu tá ligado ali, dia a dia vendo a situação. Tu notas nota. Que, veja, tu continuas tendo o bom aluno, sim, claro, o aluno mediano e o mau aluno, né? Vamos dizer assim. A proporção é que muda. Nós tínhamos também na nossa época, né, as pessoas que estavam mais perdidas, o aluno aquele que a gente chamava de CDF, que era, sabe, que tu sabe que ele já nasceu assim, ou ele entendeu que ele tem que estudar e que ele tem que ser o 10. Continua tendo, mas a proporção de qualidade cultural é mais baixa. Entende? Até do CDF, né? Até o número de CDF já dividiu. Exato. É tão fácil de ter as coisas mais imediatas assim, né, cara? Então, essa recompensa que a rede social, que a internet traz, que é uma recompensa do cérebro, ela muitas vezes precisa ser mais lenta, mais trabalhada para ser digerida pelo nosso cérebro. Sim. E a leitura é fantástica nesse sentido, é uma grande ferramenta e eu estou aí nesse mundo. Que bom. Professor Alceu Amaral, para nós foi uma satisfação conversar com um amigo aí, tu vê, já passamos os 40 minutos, né? Poxa vida! Como passa rápido, né? Eu quero aproveitar aqui já para nós começar o encerramento do nosso programa. Tu está indicando uma pessoa aqui para vir participar do nosso podcast, né? Colocou a dona Inês Ramos Crespo. Certo. Quem é? É professora? Sim, é escritora? Ela é escritora originalmente de poesia. De poesia. Tá, Inês Crespo, vamos dizer assim, ela era presidente da Casa do Poeta Camaquense. Nós temos a Casa do Poeta Camaquense. Sim. A Casa do Poeta Rio-Grandense, dentre tantas outras casas. Tu faz parte da direção da Casa do Poeta Camaquense? Não, a direção não. Sou membro. membro. Já fui vice-presidente, mas no momento eu realmente não consigo abraçar esse mundo. Claro, é muito. E aí eu estou indicando ela porque realmente ela tem o que dizer. Eu acho que nós precisamos invadir as redes sociais, invadir o YouTube, invadir a internet com pessoas que tenham o que dizer. É isso aí. E a poesia dela é maravilhosa. É uma poesia no ambiente feminista, mas não aquele panfletário, vocês não entendem, não é aquela coisa combativa, mas é uma poesia mais ligada a Clarice Lispector, a toda essa mulher sensível, aquela mulher aquela visão feminina, e não justamente a coisa mais política, não a partidária mais política. Então ela tem esse viés. Então ela é uma pessoa que me recebeu, na verdade, é uma gratidão muito grande, porque ela que me disse,
cortas aqui tu tira, tu põe para cá, essa palavra, essa preposição, né? Essa conjunção aqui tu corta, esse verbo não é legal. Não, ela que me recebeu. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu tenho pessoas que me dão um assessoramento nesse sentido, é fundamental. Enxergam nos outros olhos que a gente não está conseguindo enxergar, e nem conseguindo expor ali, colocar, escrever, né? Mas olha só, a gente encontra ainda na Livraria Sulina, ou tem nas redes sociais, na Amazon, na Hotmart, tem para venda do livro. Qual é a situação se eu quiser hoje adquirir o Albergue dos Ventos? Certo. Ele está em algumas livrarias aqui da cidade, a cargo da minha editora. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Ótimo. A cargo da editora Sulina, tu vai encontrar, eu acho que em algumas livrarias aqui do centro da cidade, evidentemente. Sim. Eu fiz doações para a Biblioteca Pública do Estado e outras bibliotecas, mas tu consegue também no site da editora Sulina, sulina.com, na Amazon, Kindle, né? Ele está no Apple e outras plataformas. Se tu colocares ali no Google ali, Albergue dos Ventos vai aparecer, tá? Que bom, que ótimo. Comigo também, através das minhas redes. Qual é a tua rede social? @professor Alceu Amaral. @professor Alceu Amaral. Tá? Veja, ele foi gratificado com uma lei de incentivo, mas ele pode ser vendido porque eu já fiz todas as doações. Sim. Tem que doar um número X, né? Exato. Então ele pode ser vendido. É claro que com o autor é mais barato, evidentemente, né? Mas tu podes encontrar aqui no Centro Histórico, em determinados pontos, e também no site da editora Sulina. Me parece que teu filho tá aqui contigo, é? É o Sebastião ou não? É o Sebastião. Sebastião, vem aqui, Sebastião. Queres vir aqui? Vem aí com o papai aí, ó. Olha aqui. O momento família. Tá aqui. Vamos fazer o encerramento do nosso programa aqui com o Sebastião lá, ó. Aqui, ó, olha aqui, ó. Tá? Então... Você gosta de ler, gosta de escrever também ou não? Mas tá aprendendo com o papai e a mamãe aí, né? Então, assim, para eles, né? A gente já está fazendo as coisas para eles. Que bom, para o futuro da humanidade. Sebastião, um prazer, uma satisfação conversar contigo. Gostei muito da tua pessoa, assim, tu é uma pessoa assim, sensacional, muito espiritualmente elevada, dá para notar. Chegou, tomou conta aqui do campinho, né? Chegou, vem numa boa. É assim que é bom, cara. É assim que é bom. Tem pessoas que são tempestades, outras são brisas. Exatamente. E as outras são ventos. Simplesmente ventos. Então a gente já está aprendendo aqui contigo, tá vendo? Que bom. Eu que agradeço. Ótimo. Agradeço ao Café com Letras, essa iniciativa. Eu espero que a prosperidade bata nessa porta e que mais e mais para frente. Eu sempre digo quando eu vou em podcasts, entrevistas, rádios, eu quero o desenvolvimento. Eu quero para frente, sempre para frente. Luz. Que bom. Vamos fazer um tintim do nosso café então, né? Aí, olha lá, ó. Tá meio gelado o nosso café aí. Não tem problema. Mas com esse inverno aí não tá fácil, né? Muito obrigado. Que bom. Então damos por encerrado hoje o nosso programa Café com Letras Podcast, que ouviu, né, as palavras do nosso professor e escritor e também fomentador cultural, Alceu Amaral, que veio até o programa aí trazer todo o seu conhecimento e levar para você um pouco do ensinamento que ele pode nos dar, porque é importante a vida do escritor para todos nós. É importantíssimo. E a gente sabe das dificuldades que passa o escritor para publicar um livro. Se não é ter um apoio aqui, outro apoio ali, ele não consegue chegar lá. Então, para nós, eu sei também, sou escritor, tu vai receber um livro nosso também logo mais, e a gente sabe da dificuldade. Mas que bom, encerramos então mais um episódio do Café com Letras Podcast. Até a próxima.